Evangelho de João, capítulo 17, alguns versículos. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe desse poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. A vida eterna é esta, que conheço a ti só, por único Deus e verdadeiro Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo. Isso aqui é extraordinário. Observe o que o amor de Cristo proporcionou a nós. Jesus também é onipresente, onisciente, onipotente. Aí ele usa uma expressão no passado. Glorifica-me, ó Pai, junto de ti, como aquela glória, ele usa o verbo ter no passado, que tinha, viu? Que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei a palavra que me deste, e eles receberam. Tenho verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu e que me enviastes. Eu rogo por eles. Eu rogo por eles. Eu rogo por eles. Eu rogo por eles. E não rogo pelo mundo, mas por aqueles que, por quê? São teus. O clamor de Jesus te alcançou. E todas as minhas coisas, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão. Aleluia. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda o teu nome. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam assim como nós. Aleluia. Para que sejam assim como. Existe uma outra versão que diz: eu quero que eles sejam um, assim como eu sou um em ti. Estando eu com eles no mundo, guardados em teu nome, e tenho guardado aqueles que me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são assim como eu. Muito bem. Não peço que os tires do mundo. Qual é o mais perigoso para nós? O mundo ou o mal? Que está nu? Então a prioridade é livrar do mal. Não da sociedade em termos. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Versículo 17. Santifica-os a tua palavra. Abre outro texto, Romanos 12, 5. Aleluia. Romanos 12, 5. Isso dá para ler todo mundo junto. Uníssonos, né? Assim nós. Para ensaio está legal. Vamos voltar. Assim. Somos o quê? Individualmente. Observe, ele fala somos um. Somos muitos. Depois fala somos um só corpo em Cristo. Agora, primeira carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo de número 1, alguns versículos também. Eu fiz questão de anotar esses versículos para dar margem exatamente o que nós queremos abordar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 1. Nós vamos ler alguns versículos. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está, de quem é a igreja? Paulo escreve uma igreja local. A igreja de Deus, quando ela estava em Coríntio, aos santificados chamados com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor deles e nosso. Amém? Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça ao meu Deus por vocês, pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, como foi o testemunho de Cristo confirmado entre vocês, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo, fiel a Deus, pelo qual fosse chamado para de seu Jesus, nosso, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais, e que não haja entre vós, antes, em o mesmo sentido, precisa falar alguma coisa mais? Vamos repetir, todos juntos ler esse versículo. Rogo-vos, porém, peraí, vamos observar, que digais todos uma mesma coisa. Um dos elementos de unidade da igreja é todos falarem a mesma coisa, ou a mesma língua. E que não haja em vós, discussões, contendas, brigas, desavenças, discórdia, está tudo dentro desse sinônimo. Antes que sejais desunidos, cada um busque o seu próprio propósito, cada um faça o que bem pensar, cada um haja como se não tivesse liderança, cada qual faça o que bem quiser no reino, cada um é dono de si mesmo, faz o que der na cabeça. É assim? Aleluia. Tem um outro texto ainda para ler. Filipenses 2:2. Completai a minha alegria. Gozo é uma alegria interna. Para que sintais o quê? Quem está se referindo, quem está usando essa palavra, quem é? O apóstolo. Ele é o líder, ele é o pastor da igreja. Ele está dizendo, completai a minha alegria. Quer ver um líder feliz? Sintam a mesma coisa, tenham o mesmo amor, vivam e tenham o mesmo ânimo, sintam a mesma coisa. Quer ver um líder triste? Então cada um busque a própria alegria, o próprio prazer. Sintam coisas diferenciadas. Vivam cada um a ideia que implantou acerca de amor, o idealismo do amor falso.
tá? Tenham ânimos diferenciados, sintam coisas diferentes, aí você vai ver um líder triste. Agora preste atenção. Bota aí, você já buscou aí no Google a diferença entre unanimidade e unidade. Conseguiu? Se não conseguiu, antes da pausa. Muito bem. Se ampliar, eu leio daqui. Isso aí não vai passar no teste. Minha carteira vence hoje. Eu tenho que fazer exame de vista. Sério? Carteira de motorista vence hoje. Muito bem. É assim lá o exame de vista? Unidade. Deixa eu virar aqui, que é melhor. Está me testando, né? Vamos lá. Muito bem. Diferença entre unidade e unanimidade. Unidade, substantivo. Que é unidade? O número 1. Ação coletiva orientada para o mesmo fim. Parece que eu consegui ler. É isso mesmo? Aleluia! Ei, Jesus! Está difícil aí. Para o mesmo fim. Unanimidade. Vamos lá. Não, ali é melhor que todo mundo vê. O celular só eu que vejo aqui. Ele vai ampliar aqui. Vai ampliar. Muito bem. Vamos lá. Olha lá. Rapaz, dá-me visão, Senhor. Aí, tá bom, tá bom. Congela a tela aí. Unidade, substantivo. Número 1, ação coletiva orientada pelo mesmo fim, coesão ou união. Unidade, unanimidade. Todos estão de acordo. Pensamentos iguais, ideias iguais, concordância. Amém? Deu para perceber? Agora pode fechar a tela aí. Presta atenção. A maior preocupação de Jesus com seus discípulos estava direcionada à unidade deles. Quanto ao inimigo e as adversidades do mundo, não precisavam se preocupar, que eles estariam protegidos. Agora, a questão da unidade era o maior desafio para não fugir o propósito principal do reino. Jesus havia investido 3 a 3 anos e meio na sua palavra. Agora só restava serem santificados por meio dela. Mas em alguns momentos, Cristo presenciou dissensão, discussões entre os discípulos, no tocante a quem seria o maior. Olha o primeiro elemento que compromete a unidade. Quem é o maior? Quem é a bola da vez? Quem é o maior entre nós? Essa ideia, lamentavelmente, ela predomina na sociedade que vivemos. Nós vivemos hoje uma competição em todas as áreas, várias áreas. E isso não está distante da igreja, está dentro da igreja. As pessoas hoje, mesmo não verbalizando, e é um dos momentos mais difíceis, é um dos elementos mais difíceis, é quando eles não são verbalizados, mas está no sentimento e na sua praticidade. Às vezes você encontra alguém dizendo, eu não ligo para nada não, pode me colocar aqui ou na porta, mas na hora que coloca, na hora que faz, eu estou aqui só para servir. Basta ignorá-lo. Basta não colocar ele no nome, na lista. Para você saber o que ele fala condiz com o que ele age. A vida hoje, a vida do ser humano hoje, ela é pautada dentro dos interesses pessoais. E lamentavelmente isso está dentro da igreja. E as pessoas hoje,
elas estão competindo. Observe, os discípulos estão com Jesus. Jesus percebeu uma discussão entre eles. E Jesus perguntou: o que vocês vieram discutindo pelo caminho? Como se Jesus não soubesse. Jesus indaga a gente situações como se ele não soubesse. Quando Jesus pergunta qual é o teu nome, ele precisa saber? Ele já sabe. Ele quer a expressão da boca. Então, o que vocês vieram discutindo pelo caminho? Aí imagina um olhando para o outro. Imagina a vergonha que eles ficaram, o constrangimento. Fala, Pedro. Fala, João. Fala, Tiago. O que a gente... Não, a gente veio discutindo quem dentre nós seria o maior. Observe, quando eles vêm discutindo matemática como esta, eles estavam já entendendo que Jesus ia passar o bastão para alguém. Ia passar o bastão para alguém. E antes de Jesus concluir, já estavam discutindo quem é que ia assumir. Só para esquentar um pouquinho. Eu estou com 60, faço esse ano. Segundo o estatuto, tem mais 10. Mas tem gente discutindo. Quem é que vai suceder o pastor? Quem é que vai suceder o pastor? Eu não falo isso. Não fala, mas pensa. E o pecado, ele é destacado pelos nossos pensamentos. A verbalização é apenas a consumação. Então vieram discutindo. Jesus dá uma lição, chama a criança. E diz que quem dentre vós quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser servido, que seja servo. E sim, enfim, várias lições abordadas ali. Jesus está mostrando que é inútil esse tipo de discussão. Que quem define o futuro da igreja é o Espírito Santo. Então fique tranquilo, mas está aí. Jesus observou tudo isso aí. Presenciou discussões entre eles, discutindo quem seria o maior. Também percebeu a inclinação que alguns tinham em seguir outras doutrinas. Jesus foi muito claro e observou isso. Jesus ensinava e os discípulos estavam ali atentos, mas observou que alguns deles se desviavam da doutrina de Cristo e aí aderiam a outros tipos de mestres. Paulo vai ser incisivo nisso. Paulo vai dizer que existem muitos falsos mestres, que pessoas estão ouvindo vários mestres. Jesus uma vez apertou o sermão e disse para a multidão: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus estava chamando a comunhão, Jesus estava chamando a responsabilidade, Jesus estava chamando ao compromisso. Ele estava dizendo: quem não tem compromisso comigo não é digno de mim. Jesus disse: aquele que não tiver comunhão comigo não é digno de mim. E começaram um após outro a sair. Jesus volta para outro, os discípulos dizem: vocês também querem ir? Aleluia. Um dos maiores problemas da igreja local, eu não estou me referindo à igreja geral, a igreja no sentido universal, estou me referindo ao sentido local. Uma das maiores dificuldades de um líder na igreja local é trazer o povo à mesma comunhão, desapegar das atividades, das cadeiras e tudo, e entender que o reino é mais precioso. Uma das maiores dificuldades de um líder hoje é porque as pessoas, os membros da igreja, ouvem o pastor, mas ficam ouvindo outras pessoas, outros líderes que trazem ensinamentos segundo o seu engodo. Aí na hora de obedecer, disse: não, o pastor Zé Carlos falou um negócio, mas fulano de tal falou outro. Jesus percebeu tudo isso. Jesus percebeu que essas coisas quebrava a unidade da igreja. E uma das maiores preocupações de Jesus, ainda na terra, era que a igreja fosse uma. Aleluia. Eu oro para que eles sejam
para que eles sejam, assim como eu e tu somos. Observe, ser um é estar em. Ser unânime é estar de acordo. É estar em concordância. Então nós precisamos alcançar e, melhor, preservar esses dois elementos, que é a unidade, somos um. Por exemplo, o que é bom de fazer algumas comparações assim, e fazer até mesmo a dinâmica, é o pastor Márcio. Ele não está presente porque ele está de férias, está em São Paulo. Mas semana que vem ele já está aí com a gente. Por exemplo, vou chamar aqui minha esposa. Vem aqui, por favor, vem aqui. Só para vocês terem ideia. É só para usar como metáfora. Não mandar você pregar no meu lugar, não. Fica tranquilo. Aleluia. Aqui existe duas. Pastora Rosângela e ela. Pastor José Carlos. Existe duas. Ela e eu. O que vocês estão vendo? Alguns entenderam, outros não. Estão vendo o quê? Então observe, nós somos um. Somos duas. Somos um. Dentro dessa unidade tem que haver concordância, tem que haver parceria, tem que haver harmonia. Quando Cristo chama a gente para ser um, é isso aqui, ó. É a unidade composta. Vou voltar, meu, obrigado. 6 pastores aqui, 3 do meu lado, 3 de outro. Ganha a distância de pelo menos de 30 centímetros cada um. 6, 3 e 3. É igual o candelabro. O candelabro é assim. São 7 lâmpadas. Quem lembra do candelabro? Quantas lâmpadas são? 3 para e uma no meio. O que vocês estão vendo aqui? Hein? Fala mais alto. Quem é que está na minha ponta direita? Depois. A esquerda, lateral esquerda. Fale, gente. Não sabe o nome deles, não? Quem é esse aqui? Pensei que vocês não sabiam o nome dos pastores. Cada um é cada um, certo? Vamos tirar esse espaço, junte aí. O que vocês estão vendo ainda? 7 pastores unidos. Agora vamos melhorar. Junte, vamos fazer um ciclo fechado. Fecha. Fecha aqui, fecha. O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Um grupo de pastores. Não estão vendo individual, estão vendo a unidade. Vocês estão vendo um só. Aleluia, volte. Aleluia. O grande problema da igreja é que cada um quer ser cada um. Quer dar cada um, quer puxar a sardinha para a sua lata. Escute isso aqui. A mensagem de hoje, eu costumo dizer que os companheiros têm me copiado muito. Ninguém aqui prega menos que 1 hora. André pregou 1h10. Pastor Eduardo, 1 hora. Pastor Alex prega 1h10, 1h15. Mas quando Deus me dá uma inspiração, fica difícil da gente resumir dentro de 1 hora, porque Deus precisa falar com a igreja local. Escute isso aqui.
Os membros da igreja, os membros do início da igreja, que moravam em Corinto, enfrentavam muitos problemas que existiam no mundo, que existem inclusive no mundo hoje, como a desunião, o falso ensinamento e a imoralidade. O texto em foco mostra Paulo admoestando aos coríntios a viver e promover a unidade da igreja. A metáfora usada por Paulo em alguns momentos é de um corpo físico composto de muitos membros. As palavras de Paulo deixam bem claro que os membros da igreja de Corinto não eram unidos. E como isso não bastasse, haviam entre eles algumas práticas e crenças pagãs que começavam a influenciar sua observância dos princípios do Evangelho e das ordenanças de Cristo. Paulo escreveu aos membros da igreja em Corinto para ajudá-los com suas dúvidas, seus problemas, fortalecer os conversos que eles tinham se convertidos, que tinham dificuldade para abandonar as antigas crenças e práticas. Embasado nessa reflexão, vejamos quais os elementos que comprometem a unidade e a unanimidade da igreja de Cristo em nosso tempo. Muito perceptível nas cartas de Paulo ao Coríntios. Grande problema existente desde a época dos discípulos, que eu comentei para você, é a busca pelo poder. As pessoas hoje estão vivendo buscando status. Elas não querem mais estar debaixo de uma autoridade. É um desafio para muita gente viver debaixo de uma autoridade, porque lamentavelmente existem muitas falácias, muitas profecias, e as pessoas embasam nisso e não na verdadeira palavra. Objetivo, escute bem, desde que eu me entendo por gente, desde que me entendo por gente, eu compreendo que quando Deus tira alguém de um local e manda para outro, é porque existe um propósito no reino. Nunca o propósito deve ser individual, nunca em busca do próprio interesse. Eu não consigo acreditar como cidadão sai daqui e vai para outra igreja do lado. Qual é o propósito? Não, Deus falou comigo. Que Deus falou com você? Se o propósito do reino é unidade, qual é o objetivo? Agora eu creio no Deus que tira você de uma cidade e leva para outra, a fim de implantar um projeto não existente naquele lugar. Do contrário, digo-lhes abertamente, porque está escrito nos meus livros, o que existe hoje, que tem dividido a igreja, é a insatisfação pela liderança. Pessoas insatisfeitas, elas tomam decisões em nome de Deus. Elas acham que Deus está guiando. Na verdade, é a sua própria mente. Quando pessoas usam, meu tempo aqui acabou. Para onde você vai? Vou para a igreja batista. Qual o propósito? Deus está me enviando para lá. Por quê? Qual é a motivação? Qual é a finalidade? Não é que Deus tem um plano contigo lá. Você está limitando o poder do seu Deus. O Deus que tem um plano contigo lá, só basta você se adequar e incluir aqui que Deus vai fazer o que Ele tem a fazer. Mas cada um está buscando status. A busca do status é exacerbada em nosso tempo. As pessoas buscam cegamente, mesmo dizendo que não há interesse. Eu tenho uma preocupação muito séria quando chega alguém para o nosso campo e diz: pastor, eu quero ficar só no banco. Demagogia pura, irmão. Isso é só para chamar a atenção do pastor, para dizer que é humilde. Alguém quando chega diz: eu estou à disposição de Deus e de sua liderança. Essa seria a expressão mais correta. Mas não, eu quero só o banco. Cuidado. Porque ele quer só o banco só para fazer fofoquinha. Só para mostrar o defeito dos outros. Uma certa feita eu abordei no meu gabinete um obreiro que dizia: eu amo, pastor. Eu falei: você me ama? E por que fica falando mal de mim?
Não, nós temos divergência de ideia. Nós vamos tocar esse assunto. Divergência de pensamento, desde que não comprometa o reino e a instituição que você serve, é normal. Agora, divergir e trazer para o público é gerar dissensão, contenda, é colocar o povo contra o teu líder. Então observe, a busca hoje pelo status, pela carteirinha. Quer aprovar um obreiro? Não dê a carteirinha de obreiro para ele durante 3 anos. Se ele não reclamar, ele está aprovado. Cadê minha carteirinha? Para quê? Não, porque eu preciso do senhor da carteirinha. Vaidade. Óbvio que precisa. Estou falando no âmbito de teste. Se você é membro de uma igreja, tem que ter a carteirinha. Mas quando por uma falha qualquer não tem, você exige, cobra, é porque não é apenas a carteirinha que você quer. Você quer chegar e dar uma carteirada. Então a busca hoje pelo poder, pelo título, tem trazido divisão na igreja. Outro elemento fundamental, discutido por Paulo, principalmente aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo pega a igreja de Corinto e coloca no banco para ouvi-lo. E ele é muito incisivo. Ele não usa a palavra de massageio a ego de ninguém. Ele chega um momento de dizer, eu estou falando para meninos, para pessoas que não cresceram. Eu não tenho como falar para vocês como adultos. Eu tenho que usar palavras que não machuquem. E dentre as palavras de Paulo, destacando a desunião da igreja, estava a questão da desarmonia na comunhão. Paulo é muito claro. Vivam em harmonia. Diácono João, maestro da nossa orquestra, por favor, me perdoe que eu não combinei isso contigo antes, mas gostaria de vir. O senhor tem como definir, dentro da linguagem musical, o que é harmonia? Se não puder, pode ajuda para os universitários. Harmonia são sons executados em conjunto, no mesmo momento, ali. Se porventura um dos músicos, na hora de tocar, estiver fora da harmonia, prejudica o grupo? Com certeza. Então tem que estar todos dentro do mesmo... Da mesma nota ali, né? Som. Campo harmônico, no caso. Campo harmônico. Vocês têm aqui uma partitura. Se porventura um deles tocar uma letra errada, aí vai dar tudo errado. Então isso é harmonia. Obrigado. Igreja é isso. Por que a gente fica puxando um para um lado, outro para o outro? Por que um resolve tocar uma nota quando o maestro deu a partitura? Quem é o maestro, o líder da igreja? Não, vou fazer do jeito que Deus me falou. Para que ter pastor então, irmão? Se Deus fala contigo direto, para que ter pastor? Ah, mas Deus não pode falar comigo? Pode. Desde que esteja debaixo de uma autoridade. Quando você resolve fazer as coisas, ou tocar uma nota, sem constar na partitura, que é o estatuto da igreja local, que é a doutrina da igreja local, você está fora da harmonia. Aleluia. E é incrível. O maestro sabe. Quem aqui conhece música do plenário? Quem conhece música? Poucos. Mas a gente sabe quando alguém está fora. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Vocês sabem e julgam. Quando entra um grupo aqui e um resolve pegar o microfone
e canta fora da harmonia, todo o camarada que está com o microfone, ele está se sentindo. Meu irmão, se adequa. Quem está ao redor que percebe que está fora da harmonia. Paulo está dizendo, um puxa para um lado, outro puxa para outro. Um diz uma coisa, outro diz outra. Enquanto houver a desarmonia, não haverá crescimento. Escute isso, por favor. Tudo que fazemos na terra reflete no reino. O céu é movido pelas nossas ações da terra. Quando a gente se une, quando a gente fala a mesma língua, quando nós estamos no mesmo propósito, impelidos no mesmo pensamento, o céu desce, a glória desce, o fogo sobe, o Senhor opera, cadeias são quebradas. Paulo está dizendo, pare de viver em desarmonia. Um dos grandes problemas da antiga aliança, no tocante aos líderes, foi isso. Desses 15 dias, 2 semanas, nós ouvimos inúmeras mensagens. Dentre elas, ouvimos algumas que foi muito enfático quanto à divisão do reino de Israel. Exatamente por causa disso. Isso já é existente desde o princípio. Quando muitos estavam cheios, tomados pelo Espírito, e começaram a profetizar, abordaram Moisés e disseram, ih, pastor Moisés, tem muita gente profetizando aí. Aí pastor Moisés disse, quisera que todos fossem profetas. Outro momento ele pegou os anciãos. Pronúncia correta, anciãos, tá, irmão? Pronúncia correta, anciãos. Qual é a pronúncia correta? Não é anciões, é anciãos. Ele pega Moisés, Deus pega Moisés, do Espírito que está em Moisés, e distribui entre os 70. É distribuído, sabe para quê? Para não haver divergência, para haver unidade. Um dos elementos que causa divisão na igreja são aqui o altar, cabeça, líderes, pastores. Cada um pensa de um jeito diferente. E quando ele pensa e guarda para si, ainda vai. E o problema é quando ele expõe seu pensamento para outro. Eu não concordo com o pastor Zé Carlos. Se você discorda e vai ao pastor e aborda aquilo que você está discordando, de repente o pastor esclarece. E você então entenderá e passará a pensar diferente. Agora, quando você discorda e começa o burburinho para o outro, discorda. O que você acha? Acho que o pastor estava tribuloso naquele dia. Ele não estava na visão. Como diz o nosso pastor Antônio, o pastor Zé Carlos está sem visão. Ele é cego. Começa o burburinho. Isso vai espalhando. O adversário vai fomentando. A gente sabe que as novelas aí da Record, tem muitas coisas ali que não estão no texto sagrado, uma dramaturgia. Mas eu acho até interessante, quando eles mostram aí o filme de Cristo aí, e o diabo chega todo de preto, que acho que é uma figura feminina, que eles colocam, não sei. Vem cá, pastor Carlos Eduardo. Aí ele está aí, eu vou fazer o papel do cidadão. Está aí o diabo chega por trás. Pode sentar lá. Eu acho que acontece desse jeito. O diabo às vezes apresenta do lado de alguns
E começa aí, joga no pensamento e vai falando outro. Aí começa a divisão da igreja. Jesus disse: eu quero, Pai, que eles sejam um, que desfaçam da desarmonia, da divergência pública, e que estejam em unidade, para que Satanás não os toque e para que haja crescimento. Jesus estava efetuando alguns milagres e o público estava percebendo isso e queriam contrariá-lo, dizendo que ele era blasfemo, que ele era hipócrita, que ele blasfemou contra o céu. E alguns diziam: ele expulsa demônios em nome de Belzebu. Jesus não se chateou, não. Mas Jesus simplesmente disse: todo reino dividido contra si mesmo não prospera. Satanás não expulsa Satanás, mas ele se une. Satanás não expulsa Satanás, mas eles se unem quando tem um projeto em comum. Os demônios se unem, mesmo se degladiando todos os dias. Eles se unem. O inferno se une. E tudo que Satanás quer é a divisão da igreja. É cada um puxando para o seu lado, agindo desarmoniosamente, falando o que vem na cabeça e distribuindo entre os outros. O grande problema que ocorreu no céu e acontece na terra, porque é o mesmo Espírito. Escute isso, por favor. A prática da rebelião é impelida pelo inferno. É o inferno que impele as pessoas serem contra seus líderes, serem melhores seus líderes, ou igual ao seu líder. Todas essas, eu digo isso, estou falando aqui para a igreja Assembleia de Deus em Lins Vasconcelos. Todas as igrejas que se rebelaram, eles queriam ser o pastor José Carlos. Eles queriam ser eu. Como não consegue ser eu, resolve romper e levar o rebanho achando que é deles. São divisões dentro do reino. Isso aconteceu no céu. Satanás consegue persuadir e influenciar uma terça parte dos anjos. Só se perguntasse, pastor Vilmar, qual a quantidade de seres angelicais que a gente tem, talvez ele saiba responder. Milhões e milhões, milhares e milhares. O camarada consegue influenciar uma terça parte. Vamos trazer para a realidade o tempo em que nós estamos vivendo. Uma terça parte está contaminada pelo espírito de rebelião na igreja. Querendo ser igual, querendo ser maior, querendo estar acima. Vamos mais. Outro elemento muito presente na igreja de Corinto, existente em nossos dias, e a preocupação de Cristo e de Paulo, a diversidade de propósito, unidos em pensamento e propósito. Interessante, ele não fala apenas de diversidade de pensamento, ele fala também da diversidade de propósito. Entenda uma coisa, eu não estou falando aqui de ser individual. Cada um de vocês são pessoas, individualmente, mas juntos nós somos uma igreja. Olha para teu irmão, aperte a mão dele e diga: eu em você e você em mim. Eu em tu, tu em eu. O propósito é o mesmo. O pensamento é o mesmo. A finalidade é o mesmo. O Espírito é o mesmo.
O batismo é o mesmo. O crescimento é o mesmo. A visão é a mesma. Todos nós temos dois olhos, esquerdo e direito, que temos um só foco. As duas têm um só foco. Se você tapar um deles, você percebe a dificuldade da amplitude da visão. A visão é uma só. O que é divisão? Eu não concordo com o pastor, a minha visão é diferente. Então já não é mais uma visão. É duas visões. E duas visões é sinônimo de divisão. Duas visões é sinônimo de divisão. Dentro desse mesmo espírito, aperte a mão do irmão que está do seu lado. Aperte. Enquanto ele não der glória a Deus, tu não larga não. Apertou, agora diga para ele, ou a gente é Adelvio ou não é. Ou a gente está ou não está. Ou a gente serve ou não serve. Ou a gente vai marchando em frente ou não. Ou é ou não é. Caramba, carabasteguéria. Pode dar lugar, porque o Espírito está aqui. E o propósito dele é a unidade da igreja. Sabe uma das coisas que me surpreende dentro de lideranças evangélicas e algumas de destaques? Você pega o programa do R.R. Soares. Quando ele não pode, por algum motivo, não está presente, aí vem o outro. Aí você tira a imagem, parece que ele está falando. Você pega um obreiro da Universal, tira o Bispo Macedo de cena, e parece que é o Bispo Macedo que está falando. Isso é liderança. Você pega aí a igreja do pastor Cílio Advec, todos os obreiros, ai dele se não andar na linha e não fizer. Eu não sei por que na Adelve e está puxando o saco. Vou usar uma expressão chula, que o termo é bajulação, mas chula, está puxando o saco do pastor. Quer ser igual a ele. Coisa ridícula. Coisa absurda. Por que vocês estão discutindo contra os outros? Bom seria se todos fossem igual. Eu vou provar biblicamente dentro do comportamento de Jesus. Interessante. Judas, que traz Jesus, vai dar um sinal aos romanos. Como é que eu vou prender? Como é que eu vou prender? Chegou já, mesmo estava escuro. Mas como é que a gente vai identificar? Era capaz de prender Tiago pensando que era Jesus. Era capaz de prender Pedro pensando que era Jesus. Aí Judas só tem um jeito. E observe que eles viam Jesus e cada um de jeito diferente. Só tem um jeito. Aquele a quem eu beijar. Se a gente não expor um sinal, uma liderança unida, um povo unido, só através de um sinal sabe-se quem é quem dentro da sua individualidade. Do contrário, pensa que todo mundo é um. Olha, o ar-condicionado está fraco, hein? O pessoal está aí abanando. Está em quantos graus? A gente precisa fazer manutenção. Ou ter mais uma máquina. Vem verão aí, irmão, a gente precisa comprar mais uma máquina para a galeria. Mais uma para ir para baixo também. Essas máquinas são antigas, já está ultrapassada. Teremos que trocar a nova. Mas já vem o pastor, unidade.
Outro momento, Jesus é preso. Pedro acompanha Jesus de longe. Vem uma pessoa e disse: tu és um deles. Não, eu não sou. A tua voz denuncia. Teu jeito de vestir denuncia. Você é um. Escute! É importante que todos lá fora saibam quem é membro da Adelphi, pelo comportamento, pelo jeito de vestir, pela educação, pela maneira de se comportar, pela maneira de tratar os outros. Existem obreiros que não me representam, porque ele se sente dono da verdade e não tem respeito pelas pessoas. Você nunca verá o pastor José Carlos faltar de respeito com ninguém. Nunca viu, espero que nunca veja. Porque eu aprendi a tratar pessoas como pessoas. O que é isso, pastor? É unidade de pensamento. A gente precisa saber entrar e sair. O grave problema hoje da igreja é que eles fazem como paralítico, diferente do paralítico que Jesus estava na casa e foi carregado por 4. O paralítico entrou pelo buraco, mas saiu por onde? Tem gente hoje entrando pela porta. Meu tempo aqui acabou. Conversa fiada, irmão. Vem para cá com esse Deus falou nada. Isso é teu ego, tua vaidade. Você não está satisfeito na igreja que está. Não, mas a gente tem que ficar na igreja que a gente se sente bem. Isso é o evangelho do século 21. Que é o evangelho da igreja tradicional, a gente mesmo não gostando, ficava. Mesmo a palavra sendo dura, ficava. Hoje a gente tem que escolher mensagem para segurar o povo da igreja. E crente que é crente, ele não escolhe mensagem para ouvir. Ele ouve que o céu tem para ele. É necessário que haja unidade de pensamento, de propósito. Diversidade de liderança. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Eu sou de Zé Carlos. Eu sou de Zé Luiz. Eu sou da Matriz. Eu sou do Carmelo. Eu sou de Canaã. Eu sou do PJ. Eu sou da Cabo Sul, Gileásila, né? Cabo Sul. Betesda. Eu sou do Monte das Oliveiras. Eu sou de Betânia. Está vendo como existe? Existe ou não existe? Quando alguém expressa dessa forma, ainda diz, meu pastor é pastor fulano. Aleluia. Quem importa uma carteira de membro aí? Alguém tem uma carteira de membro no bolso aí? Não perguntar a todo mundo não, que pode ser que... Pega uma carteira de membro aí. Tem no celular? Pode ser, apresenta uma no celular, onde tiver. Aqui, pastor, aqui mais rápido. Aqui, ó. Suba aqui, pastor Janésio. Vou entregar aqui. Pastor Genésio Leme Santana. Quem que assina a sua carteira? Pastor José Carlos dos Santos. Esse é membro na Matriz. Na Matriz. Obrigado. Silvia Adelphi. O Senhor na Adelphi. Amém. Pastor José Marcos. Pastor José Marcos dos Santos. Quem que assina a sua carteira? José Carlos dos Santos. O senhor é membro da Adelphi? Sim. Serve ao Senhor na filial Canaã. Mas quem é o seu pastor?
Pastor José Carlos. Eu sou de Paulo. Você sabe por que havia essa discussão na igreja de Corinto? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Cefas é Pedro. Um dos elementos de discussão entre eles é a questão da circuncisão. Paulo, ele é muito liberal quanto à circuncisão, graças a Deus. Graças a Deus. Tu já pensou se a circuncisão fizesse parte da igreja de Cristo hoje? Cadê os homens? Cadê os homens? Vai se batizar, antes de batizar, corte no prepúcio. Aí Paulo diz, não é a circuncisão nem incircuncisão. A nossa circuncisão tem que ser na alma, no coração. A nossa circuncisão é Cristo. Cada um com ensinamento diferenciado. Ainda havia os piores. Quais são os piores? Eu sou de Cristo. Meu pastor é Jesus. Eu obedeço a Ele. Então, por favor, irmão, o que você está fazendo aqui? Se tu não obedece o líder que Deus outorgou, te colocou. Os piores, os mais desobedientes, os mais autônomos, são os que se dizem de Cristo. Digo, volto a dizer, uma das coisas que me constrange, é quando Deus me sinaliza ou me manda, fala comigo acerca de um obreiro. Pega o obreiro, Senhor, eu preciso de um obreiro para tal lugar. Aí Deus disse assim, fulano. Mas fulano, Senhor? Sim, fulano. Ele é o obreiro que deve ir para lá. Aí eu chamo o obreiro, eu preciso de você em tal lugar. Ah, pastor, eu vou orar para ver se Deus quer. É da vontade do Senhor. Pelo amor de Deus. Esses são os de Jesus. Esses são os de Jesus. Porque ele ignora o que Deus falou com o líder. Se ele dissesse, pastor, o senhor tem certeza? Será que eu estou pronto? É uma responsabilidade grande, mas se o senhor mandar, eu quero louvar a Deus pela vida do presbítero Rogério. Quanto tempo o senhor tem aqui no nosso campo? 1 ano e 2 meses. Eu estava orando a Deus de madrugada. Olha que eu não tenho muita proximidade com o presbítero Rogério, não. Eu estava orando a Deus de madrugada, pedindo um segundo dirigente para Monte das Oliveiras. Senhor. Aí meus olhos vão assim, ó. Aí bateu na fisionomia do irmão Rogério. E eu não lembrava o nome dele. Liguei para ele, irmão Nathalie, aquele irmão está dizendo assim, sim, é o presbítero Rogério, é do Genovo. Liguei para ele e disse assim, presbítero Rogério, Deus está me falando que o senhor vai servir como segundo dirigente do Monte das Oliveiras. Está pronto. Tudo bem, pastor. Antes de falar com ele, eu falei com o dirigente, pastor Rudival. Eu vou precisar tirar um obreiro daí e mandar outro lugar. O obreiro que está a serviço do reino, ele não coloca embaraços. Ele diz, estou aqui para servir. E uma das maiores dificuldades, quando a gente envia um obreiro, é a esposa acompanhar. Isso é comum. Se você perguntar por trás dos bastidores, a minha esposa, se ela gostaria que eu fosse pastor, ela vai dizer, não, eu preferia que fosse outra coisa, mas Deus chamou, estou com ele. Porque não é a nossa opção, é que vale no reino, é o chamado. Então, cada pessoa, ela precisa identificar e saber isso e atender a voz do líder. Mas o Senhor é soberano? Não. Mas eu obedeço o soberano. Eu não estou aqui por acaso. Quando hora ou outra eu faço uma análise da minha história. Irmão, sou pernambucano. Meu pai trouxe a gente em cima do caminhão, acho que a primeira vez. Moramos no Morro Quieto um tempo.
Fomos para a Camarista, fui vendedor de cuscuz, cocada, quebra-queijo. 20 anos. Bolo de aipim, etc. Fui aluno da EBD. Eu nunca imaginava por mim mesmo que seria pastor de vocês hoje. Tinha gente muito mais preparado do que eu. Mas Deus escolheu. Quando Deus escolhe, está escolhido. E o caminho de Deus a gente não entende. Quem diria? Esses dias eu estive no auditório lá ministrando uma palestra para doutores. Doutores. Gente da alta. Falei, Senhor, eu vou ministrar o quê? Depois que um palestrante veio um mês anterior, cara americano, conhece tudo, a gente fica até. Aí me botaram para palestrar. Palestrar o quê? Deus disse, fale sobre o caráter. Não se preocupa não, deixa o resto. Quem quiser acompanhar, está inclusive aí quando a gente traz uma palestra de acho que uns 30 minutos aproximadamente. Quase que a plateia ficou de pé e aplaudiu. Mas que palestra é essa? O que é isso? Fui eu? Não. É Ele. Quando você se coloca à disposição, Deus te coloca em lugares que você não imagina. Estou ministrando para vocês há um pouco mais de 1 hora. Mas é necessário, irmão. Hoje é a primeira ceia do ano. Deus falou comigo, ministra ao meu povo, que eu não estou gostando do comportamento de desarmonia e falta de união do meu povo. Cada um puxa para um lado. Enquanto o meu povo, Adelvo, ficar assim, o adversário vai ter legalidade para agir na vida de muita gente. Ou há uma unidade, ou a gente vai ficar perdendo tempo, dando volta no deserto. Ou falemos uma mesma língua, ou cada um vai ficar falando o que vem na cabeça. Quando havia essa discussão, observe o detalhe. O batismo que hoje efetuamos, quem é que deu início a esse batismo dentro dos evangelhos? João Batista, o batismo nas águas. É o batismo de João Batista. Jesus, quando veio, não aboliu isso. Pergunta: quem Jesus batizou nas águas? Quem? Se os estudantes da Bíblia aí, algum personagem Jesus batizou em águas? Mas ele entende que ele foi batizado nas águas. E uma das ordenanças da igreja é batismo nas águas. Escute! O batismo nas águas é o elemento que te faz em comunhão com a igreja local. Qual é o batismo de Jesus? Batismo com o Espírito Santo. E todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som como de um vento impetuoso. E começaram a falar línguas como que de fogo. Aranda calabastegueria. O batismo da igreja local. Batismo das águas. Batismo da igreja universal. 4 cantos da terra. Aquele que quer receber o Espírito Santo. Fale em línguas estranhas. Finalizando. Teria mais 2 horas de preleção, tá, irmão? Mas eu sou coerente com você. Um dos elementos também que trazia divisão da igreja
que traz hoje é a imaturidade. Crente menino, irmão, cheio de mimo. A gente tem que estar escolhendo palavras para falar com esse tipo de crente. Menino, qualquer coisa se aborrece, qualquer coisa se chateia. Se tiraram ele do lugar que ele está acostumado a sentar todo dia, acabou, vou embora para casa. Estou chateado. Se esqueceram do aniversário dele. Está vendo como eu não sou importante? Mas hoje é aniversário do pastor Robson. Parabéns, pastor. Seu crente menino, não aprende, não amadurece, não cresce. Paulo disse, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Andava como menino. Me vestia como menino. Mas depois que cresci, deixei as coisas de menino. Aleluia. Só para descontrair, mas falando a verdade, aperte a mão de alguém que está do seu lado e que amadureça. Cresce, irmão, cresce. Cresce. Está na hora de receber tutano, mocotó. Aleluia. Chega de leitinho na boca. Tem um ditado popular que diz, quer conhecer as pessoas? Quer conhecer as pessoas? Eu digo que esse ditado popular não é completo. Completo é, quer conhecer as pessoas? Tira o poder dele. Diga não para ele. No dia que tu coloca é festa. Chama a vizinhança, chama os irmãos. Mas no dia que tira, perdeu um amigo, perdeu um membro, perdeu um crente, perdeu tudo, irmão. Pastor Zé Carlos mudou muito. Por que não falou isso quando escolheu para estar? Isso na vida comum é assim. Nós fomos criados, crescemos em um lar. E um dos atributos que formata nosso caráter é os nossos limites. Casa que não tem limite, crianças crescem sem caráter. E o que mais nos dói na região emocional é um não. Principalmente quando tu cria expectativa. Quando diz, não, mas não é possível. Olha para teu irmão e diga, faça para o Senhor, sem esperar nada em troca. Para de criar expectativa. Está servindo para quê? Para subir de degrau? Para ser... Não. Isso não combina com o reino. O reino não é assim. Se você está servindo, é para agradar o teu Senhor. Agradando a Ele, agrada o líder, agrada a casa e há crescimento. No capítulo 6, Paulo vai falar sobre algumas coisas também que têm causado divisão. E isso é sentimento, o 3, depois o 6 também, sentimento da natureza humana, ciúme. Crente ciumento da igreja, irmão. Existe uma diferença entre ciúme e inveja. Ciúme é querer ter o que você tem, ser quem você é. Inveja é querer destruir o que você tem, assim de se engabar, a fim de se engabar dentro da tua queda. Quem te inveja quer o teu insucesso. Quem tem ciúme quer ser quem você é e o que você tem. Nada de ciúme. Nada de catuca aí. Nada de ciúme.
Nada de ciúme. Deus tem uma porção para cada um. Deus tem um mistério para cada um. Deus tem uma graça para cada um. Deus chamou cada um de forma diferente. Fala para o teu irmão, Deus que me usa, usa você também. Aleluia! Pare de ciúmes! Por que tanto ciúme? Por que tanta inveja? E para finalizar, um dos elementos que causa divisão na igreja, sabe qual é? Finalizando, é os embaraços da vida secular. Pessoas estão muito embaraçadas com as coisas lá fora e não tem tempo para a igreja, não tem tempo para o reino. Isso desmonta o projeto de crescimento. Tem pessoas que estão tão embaraçadas, vai ficar 50 anos embaraçado e nunca tem tempo. Eu não venho para a igreja porque eu tenho muito compromisso. Continua. Um dia Deus vai te encontrar. Um dia Deus vai ter um bate-papo contigo. Porque você não está, escute, eu estou profetizando isso. Você não está aqui por acaso. Deus não te chamou para ser membro dessa igreja, obreiro dessa igreja, para você curtir em casa de domingo à noite, vendo o quê? Netflix. Não, mas tem que descansar. Se Deus te escolhesse para descansar, Ele não te chamava para nenhuma atividade. Ele te chamava para ser membro de banco. Sabe o que é membro de banco, segundo o pastor Roberto? É prego. Membro de banco é prego. Fixa ali e pronto! Fala, você não é prego, tu é instrumento nas mãos de Deus. Gaste o teu tempo da presença de Deus. Invista na presença de Deus. E Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da tua saúde, da tua casa, do teu lar, vai renovar você. Gaste o teu tempo no reino. Tudo tem seu tempo, claro. Tem um tempo de descansar. Você tem um mês de férias. Mas tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outros meses para estar na presença do Senhor. Você tem 7 dias na semana. Então, por favor, gaste no reino. Porque o tempo do fim está chegando. Fica de pé, por favor. Mês que vem tem carnaval. Vai ter desfile das escolas, vai? Vai ou não vai? Quem é que já foi figurante aí dentro? Pastor Daí. Vem cá, pastor Daí. De vez em quando ele pega o pandeiro assim, ele também batia o pandeiro lá. Pessoal, vai ter carnaval mês que vem. Eles começaram a ensaiar esse mês. Não. Não? Você prepara o VD de junho. Não, peraí. Mas o pessoal que vai para lá e vai para o desfile é tudo. Ninguém tem nada o que fazer. Trabalham. Não é possível. Trabalham. Mas tem que ensaiar. Mas vai para o ensaio. Não, possível. Aquela turma toda vai para o ensaio? Fiel. Não, eles vão para o ensaio e o outro dia tem que trabalhar? Vai trabalhar. Mas por que na igreja? Sem dormir. E sem dormir. Mas por que na igreja a gente para ensaiar está cansado? Se tem um evento como a LED, não, eu tenho que descansar. Amanhã é dia de trabalho. E lá? Vai.
Alguma escola lá já sabe que vai ser vencedora? Não. Mas eles dão o melhor dele? O melhor. Obrigado. Escute o que eu quero lhes falar. Eu pedi a Deus uma coisa e peço que Ele me ouça. No dia que eu morrer, eu quero morrer vazio, porque eu quero gastar tudo no reino. Eu não quero deixar de fazer nada que Ele me propôs. Então está na hora de gastar. Uma das coisas que limita o crescimento da igreja. Tem obreiro, irmão, tem pastor que já não vem à ceia. Pastor, por que o senhor não disciplina? Estou deixando ele próprio caminho. A vida dele mesmo se enrola. E não dá satisfação. É 1 mês, 2 meses, 3 meses sem ceiar. Eu tenho que pagar minhas contas. Claro que tem que pagar conta. Mas por que aceitou ser pastor? Se você acha que pagar as contas e trabalhar dobrado e não está atuando como pastor, seja pelo menos humilde. Pastor, está aqui minha carteira de pastor. Vou pedir licença, estou enrolado. Preciso pagar minhas dívidas. Quando eu pagar, aí eu volto ao senhor. Se o senhor quiser me devolver a posição, eu exerço. Agora ficar dando desculpa que não vem por causa de trabalho. Se tu fosse da escola de samba, tu estava lá ensaiando. Tu estava lá servindo a César. E outro dia estava uma labuta. E além do mais, lá, o cara tem que comprar a própria fantasia. E não é barato não. Mas vem cá de novo, pastor daí. Cadê ele? Quanto é que deve custar uma fantasia daquela? Eu acho que deve ser uns R$300, eu acho. Hã? Mais do que 300? Pastor Alex está vendo 450, uma das menores, né? Peraí, vem cá. 300 mil. 300 mil, um dia antes do desfile. Uma pessoa, não é todo mundo não, cara. Um dia antes do desfile, o cachorro desfez da fantasia dela. Aí aqui, a gente faz, vamos fazer LED, quanto é a blusa? R$50, isso tudo. Isso é distorcer de visão. Isso é contra o propósito. Mas eu ganho pouco. Quem te sustenta é Deus. Ganhando pouco ou não, Ele não tem te deixado faltar o pão de cada dia. É Ele que te dá saúde. Quanto você deveria gastar com remédio e Deus está te dando saúde? Quantos livramentos de morte você recebe? Quantos desastres aconteceriam e não acontece porque você é fiel? Chega de reclamar, igreja. Ou você é Adelphi, ou não é. Ou é, ou não é. Cutuca alguém aí e diz para ele, ou é ou não é. Cadê o ministério de louvor? Cadê em nome de Jesus? Ou é ou não é? Ou você é Adelphi ou não é? Ou serve aqui ou não serve? Dê a mão, seu irmão, dê a mão. Dê a mão. Congratule com o irmão. Era a bastagueira. Aleluia. Recebe essa graça aqui derramada sobre essa igreja, a unção da unidade, a graça da unidade. O Espírito de Deus está aqui, dizendo, eu quero realizar coisas grandes na Adelphi em 2023. Eu estou unindo vocês, é o mesmo propósito, o mesmo pensamento, a busca do mesmo objetivo. Aleluia.
Amém? Quantos estão felizes? Diga glória a Deus.